Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Tiago Araújo aqui na área. Guerreiros e guerreiras, caveira. Opa, deixa eu. Eita, que medo. Eu tive um susto aqui. E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Cenáriozinho novo, né? Um negocinho diferente, algo diferente hoje pra gente poder discutir aqui uns pontos, algumas características, discutir aqui essa temáticazinha aqui, ó, em cima, que é a parte de atualidades, tensão, China e Taiwan, tá bom? Eita! Beleza, Oliveira. Oliveira aí, ó. Certão. É isso aí. Tudo certo. Tá aí, ó. Várias abas abertas em suas aulas. Pô, Oliveira, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Muito obrigado aí. Obrigado pela, pela consideração. Muito obrigado aí por estar aqui conosco. E aqui comigo, né? Confiando no trabalho, confiando no processo. Agradeço demais. Tudo certinho. E aí, vamos nessa? Vamos começar? Vamos falando aqui sobre um dos principais pontos da atualidade. E aí, Oliveira, vamos nessa? Vamos comigo? Eu já trouxe aqui pra gente a localidade. Olha só, eu já trouxe aqui a forma como a nossa temática ela vai estar vinculada, tá? Então, o que acontece? Veja bem, observando aqui a localidade que nós estamos vendo, nós estamos em um ambiente de Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Quando nós falamos de tensão, a tensão é quando você tem um processo conturbado de relações, tanto relações econômicas quanto também relações políticas. O que acontece relacionado à China e Taiwan é um processo tipicamente histórico. Vem acontecer lá muito antes da Guerra Fria, muito antes não, né? Um pouco antes da Guerra Fria. Nós vamos ter aí, em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial e o início do mundo bipolar, que é exatamente aquele mundo voltado ao controle das duas principais áreas de formação e controle territorial, que são os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, que se configura como a maior potência econômica e o maior potência econômica e regional do Ocidente, e a União Soviética, que se configura como a maior potência econômica, social e militar, também Estados Unidos militar, do Oriente. Então, quando você tem essa formação duo, né, de formação de dualidade econômica e política, você consegue ver que o mundo é controlado por duas grandes superpotências. E uma das nações que saiu, né, durante esse período da Segunda Guerra e que teve relações econômicas e sociais com o território americano foi a China. Só que aí o relacionamento entre Estados Unidos e China ficou cada vez mais estreito, né? Ficou cada vez mais próximo. Taiwan é uma ilha. É uma ilha, como nós estamos vendo aqui, ó, é uma ilha que está situada exatamente a um pouco mais de 130 quilômetros de distância do território chinês. Aqui nós estamos vendo a China, a China que é um dos maiores países do mundo, e aqui nós estamos vendo a província de Taiwan. Mas, professor, vamos definir Taiwan aqui pra gente? Quando nós falamos de Taiwan, pessoal, nós estamos falando, segundo os chineses, de uma ilha rebelde. A China, até hoje, considera não, né? Tem o território chinês, exatamente como uma área de território tipicamente chinês. Taiwan é um território da China. Só que aí, durante um tempo, a partir de 1970, com os governos estabelecidos, primeiro foi o Deng Xiaoping, foi lá em 1945, etc., você vai ter a consolidação de uma capital que vai estar influente exatamente no território taiwanês. Então ficou exatamente esse conflito entre duas áreas.
O conflito atual que está se desenvolvendo no território está em uma relação direta com os Estados Unidos. Professor, o que é que os Estados Unidos têm a ver com isso? Olha só, o mundo ele está dividido exatamente a partir de uma forte, vamos dizer assim, evolução, de uma forte dominação, tanto econômica quanto social, dos Estados Unidos. Sabe qual foi o grande motivo da tensão atual? Exatamente a maneira como a China, colocar aqui, ó, a China, tá? Que vai estar vinculada exatamente à utilização e testes de armamentos militares nuclear. Poxa, professor, e a China não pode ter armamento nuclear militar, não? Galera, poder pode, tá? Poder pode. O problema tá exatamente, deixa eu ajustar aqui, o problema tá exatamente na maneira como o problema tá exatamente, deixa eu só ajustar aqui rapidinho, beleza, pronto, foi. Porque o PowerPoint às vezes dá esse remoído, né? O problema está na maneira como a China colocou em prática esse teste. Os Estados Unidos viu essa atuação da China como uma grande provocação, uma forma de provocar Taiwan. Taiwan hoje é uma das maiores economias do território asiático. É tanto que Taiwan está inserido em um bloco econômico regional que é chamado de tigres asiáticos. Os tigres asiáticos são países e regiões que possuem uma alta influência, tanto econômica quanto social. E essa influência, o nome dar-se-á de tigre, porque o tigre é um animal de forte influência e dominação no território asiático. Então, quando você fala o termo tigres asiáticos, você vai estar falando de países que estão cada vez mais em evidência. E Taiwan apresenta uma forte caracterização no campo da terceirização e é um país extremamente importante para a economia americana. Então, a partir do momento em que a China faz experimentos em armamentos no mar chinês próximo ao território de Taiwan, que é o mar de Taiwan, ele vai estar gerando uma forte tensão de um conflito regional indireto, mandando uma mensagem direta, fazendo com que Taiwan venha se sentir uma região e um país reconhecido por muitas áreas, reconhecido tipicamente como reconhecido como um país, mas em alguns territórios não. Taiwan não foi reconhecido pelo Brasil como país lá em 1971. Desde 71 que Taiwan não é reconhecido como um país pelo território nacional. Então, esse é o conflito, essa é a tensão. Professor, isso pode gerar alguma guerra? Isso pode gerar algum conflito geral relacionado ao território chinês? E também relacionado aos Estados Unidos, relacionado à China, da China com Taiwan, isso pode gerar um conflito. Os grandes sensacionalistas acreditam que isso pode levar a uma terceira guerra mundial. Mas nós estamos vendo um conflito entre Rússia e Ucrânia. Se não ocorreu uma terceira guerra mundial nesse período, claro que uma terceira guerra mundial não vai acontecer entre Estados Unidos e a China por causa do território tipicamente taiwanês, ok? Tudo certinho, pessoal? Olha só, vamos lá. Então, eu trouxe aqui pra gente essa informação, ó. Com o aumento de tensões na China, Taiwan promete reforçar poder de combate. Como assim, professor? Reforçar um poder de combate. Taiwan
tem vamos dizer assim, uma configuração bélica e militar embasada em um quadro de mais de 300 mil soldados. Se, como essa aula ela é uma aula fechada e você está aqui estudando comigo, eu indico a você que você observe os vídeos do canal no YouTube da BBC. A BBC faz uma cobertura geral de toda essa ambientalização de conflito e seria interessante que num determinado momento de descanso, que você esteja estudando, descanso não, você esteja limpando, né, a sua vista, descansando um pouco a tua mente, que você possa dar uma olhadinha nesse canal da BBC, tá bom? Tá aqui, ó, canal da BBC, para que você esteja estudando um pouco mais sobre o conteúdo, para que você esteja vendo algumas informações que às vezes até nas nossas aulas passam despercebidas, tá? Vamos nessa? Olha só, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, irá prometer reforçar o poder de combate da ilha, olha só, da ilha, e a determinação de melhorar suas defesas. O comunicado deve ser feito na segunda-feira, em um grande discurso. Nossa reportagem, ela foi de março, tá? Foi de março desse ano, de 2022. Deixa eu apagar aqui que eu coloquei 2000 e não sei quantos. De 2022. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, ó, no momento em que as tensões com a China aumentaram dramaticamente. Taiwan, democrata, é reivindicada pela China como seu território e está sob crescente pressão militar e política de Pequim. A tensão aumentou especialmente no início de agosto, após uma visita, olha só, essa aqui que é a causa, tá? A causa desse conflito. A capital de Taiwan, feita pelo presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Professor, como assim? Houve uma tensão gigantesca aí relacionada ao território chinês? Sim, foi exatamente essa visita aí, ó, que nós estamos vendo. A tensão aumentou especialmente em agosto, após a visita de Taipei, capital de Taiwan, feita pelo presidente dos Estados Unidos. Então, veja bem como essas áreas, elas são ciumentas, relacionado às suas relações econômicas, às suas relações tipicamente políticas, né? Eu quero dizer a você que a mesma coisa acontece com o território ucraniano relacionado à Rússia, né? A Rússia fica cada vez mais com os laços estreitos, né? Cada vez mais com um panorama de instabilidade, porque a Ucrânia quer entrar na OTAN, né? Tem esse desejo de entrar na OTAN, e aí o armamento americano vai estar às portas da Rússia. A mesma coisa a China viu nessa atitude, nessa visita do presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, como uma atitude hostil. Por quê? Porque se Taiwan é um território chinês e é um território que tenta uma independência, e está em conflito o tempo todo de maneira histórica com a China, por qual motivo? Por qual motivo a Taiwan está recebendo visitas dos Estados Unidos? Então isso pode... o medo é de que algumas atitudes possam ser tomadas por baixo dos panos e que isso leve diretamente a um conflito indireto ou a assinatura de algum tratado que vem aí de encontro diretamente ao que a China tem como bases políticas internas. Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí, foi? Vamos responder algumas questões? Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Primeira questão. Olha só que legal essa nossa questão aqui. Veja como a banca, tá? Ela pode trazer esse assunto aqui pra gente. Veja como o conteúdo ele pode vir sendo estabelecido. Olha só. Primeira questão, tem assim. Com relação ao conflito eminente,
Tá aqui, ó, o conflitozinho eminente, estabelecido entre duas áreas territoriais, assinar a alternativa que indica o estopim. O que seria isso, professor? O estopim. Nós estamos falando aqui exatamente do principal motivo para a forte tensão, tendo em vista que a relação entre os dois países são observadas de perto pelas maiores nações do mundo. E aí eu faço a pergunta, quando ele fala aqui, ó, observadas de perto pelas maiores nações do mundo, vai estar falando de quê? Obviamente vai estar falando dos Estados Unidos da América, tá? Não tem para onde correr, não. Então vamos lá. A recente visita do presidente da Câmara dos Representantes americanas, Nancy Pelosi, à capital taiwanesa, Taipei, e a autorização da China para exercícios militares com a munição real no Estreito de Taiwan aumentaram significativamente a preocupação com o possível conflito. Muito bem, alternativa correta, letra A. Olha só como essa questão foi uma questão fácil. Como essa questão ela foi tranquila. Se na tua prova, galera, cair algo relacionado à visita do presidente da Câmara, tá, ao território taiwanês, se cair algo relacionado aqui também, ó, como nós estamos vendo, os exercícios militares, tá, com munição no Estreito de Taiwan, você já marca isso como principal causa de conflitos. Você já marca isso daí. Não esqueça esse motivo aí, tá bom? Vamos lá? Vamos voltar para cá? Tem assim, ó. Letra B. O alto panorama de desenvolvimento entre nações capitalistas ao redor da ilha? Não. Até porque a China não é capitalista. A China, ela é socialista de mercado. Quando a gente fala que a China é um país socialista de mercado, estamos falando de quê? Estamos dizendo que a China apresenta duas configurações ou um tipo de modelo tipicamente híbrido. O que é um modelo híbrido? Apresenta as duas características sistemáticas econômicas. É socialista em uma organização tipicamente social. No entanto, quando se trata de economia, estamos falando de uma economia de mercado. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Então essa daqui também já foi embora, né? Fizeram com que os Estados Unidos viessem a intervir nas relações internacionais com relação a Taiwan, sendo uma das principais cadeiras estabelecidas na ONU. Claro que não, que Taiwan não tem cadeira na ONU, apesar de, lá nos anos 70, fazer parte das reuniões da ONU, não é? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Letra C. A alta padronização terceirizada entre as nações ao redor, sendo uma das áreas de maior instabilidade econômica e principalmente social-cultural do Extremo Oriente. Social-cultural, nada disso. Se fosse uma alta padronização terceirizada entre nações ao redor, beleza, até aqui tudo certo. No entanto, quando a gente fala nesse campo da terceirização, Taiwan fica em um lugar extremamente privilegiado. Quantas e quantas vezes, né, nós já encontramos aí produtos made in Taiwan, made in China. Por quê? Porque aquelas áreas ali são áreas que apresentam um campo de terceirização gigantesco. Muitos produtos a partir da DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, estão vinculados diretamente à produção taiwanesa, ok? Então, ó, não esqueça disso daqui, tá? Não esqueça disso daqui, ó. Então, ó, letra D. A China anunciou o início de atividades envolvendo a Marinha, Força Aérea e outros departamentos em 6 áreas ao redor de Taiwan. Esse foi o estopim, o anúncio. O anúncio, cuidado para não errar isso daí, viu? Não foi o anúncio, não. Foram os testes feitos. Não foram os anúncios. Foram os testes feitos, os testes realizados. Então, essa primeira questão aí, estamos falando exatamente da letra A. Então, muito cuidado. Estamos vendo aí, ó, no nosso conteúdo. Se caso vier ou estiver relacionado aí a tensão entre China e Taiwan, vai estar vinculado a o dedo dos Estados Unidos em visita ao território taiwanês,
tendo em vista que Taiwan é um território chinês que não é reconhecido por Taiwan como território chinês, mas a China obriga a estar dentro do seu território. Pronto. Isso daí já completa muito bem a nossa aulinha aqui. Vamos para a nossa segunda questão? Tem assim, ó. Com relação aos motivos que levaram às fortes tensões entre China e Taiwan, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Demonstração de poderios militares por parte da República Chinesa. Beleza. Professor, república? República? A China é uma república? Sim. Nós temos uma base comunista na China, né? Então nós temos aí um sistema voltado ao desenvolvimento econômico e principalmente ao sistema social. Bom? Deixa eu ver isso aqui. A república socialista da... Um negócio assim. Mas isso aqui está correto, tá? Vamos lá. 2. Invasão de divisas conhecidas como Zona de Defesa Nacional, sendo assim um território taiwanês. Certíssimo. A invasão de divisas. Olha só. Zona de Defesa Nacional, ok? Sendo assim um território taiwanês. Então essa aqui está certo. E essa daqui também está correta. E aí nós temos a terceira. A intensificação da escalada comercial entre Estados Unidos e China, deixando os atrativos comerciais taiwaneses em segundo plano de produção. Nada disso. Alternativa C, 1 e 2. Taiwan é um dos objetivos. É um dos objetivos do mercado americano na Ásia. Não esqueça isso. É uma das portas de entrada, né? É uma das portas de entrada para o território chinês. Ok? Tudo certo? Deixa eu responder aqui algumas perguntas aqui que o pessoal pode fazer. E aí, galera, alguma dúvida? Alguma dúvida? E aí? Vamos lá? Alguma dúvidazinha aí? Nenhuma? Tudo certo. Beleza. Ok. Bom, e aí? Vamos nessa. Gente, olha só. Então, cuidado, tá? Nessas informações, até mesmo relacionado ao tipo de informação que a banca ela pode trazer para você, tá bom? Então, só para a gente corrigir aqui, se liga aí, ó. A China, ela tem a base, ó, é a chamada de República Popular da China. Tá? República Popular da China. Para a gente não esquecer. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão? Essa daqui também é fácil, hein? Vamos lá, olha só. Com relação ao conflito entre China e Taiwan, assinale a alternativa, o principal objetivo da chamada Ilha Rebelde por parte dos chineses. Professor, essa questão aí eu não entendi. Como assim, principal objetivo? Qual era o objetivo de Taiwan para com a China em todo esse momento? Porque a China, o objetivo chinês é ter Taiwan como território chinês. Mas qual é o objetivo de Taiwan do ponto de vista do país? Vem comigo, ó. Desenvolver uma deliberação econômica de dependência, já errou. Não é de dependência, é de independência. Independência. Essa daqui já está errada. Entre o país, a China, sendo porta de entrada ao campo da terceirização chinesa. Não, isso aqui está relacionado ao processo de liberdade. Aqui, ó, liberdade. Ok? Letra B. Desenvolvimento de uma economia estabelecida independente entre Estados Unidos e os chamados tigres asiáticos. Não. A Taiwan não pode falar por todos os países e regiões dos tigres asiáticos, como Hong Kong, Singapura, claro que não. Reconhecimento de Taiwan como uma província independente e formativa na economia
regional. E aí? De uma província interdependente, o reconhecimento de Taiwan como uma província interdependente chinesa? Claro que não. É uma liberdade, né? Uma base de liberdade. Letra D, tem assim, ó, o desenvolvimento de uma coexistência pacífica, aí sim, hein? Estável, previsível e mutuamente benéfica entre os dois países. Letra D. Fácil essa daqui, hein? E letra E. Fortalecer a entrada de Taiwan na ONU e o seu fortalecimento regional com as áreas estabelecidas africanas. Nada a ver com a África, hein? Nada a ver. Questãozinha com alternativa totalmente incorreta. Então tá aí, ó. Olha a letra D aí, ó, pra gente. A letra D fala exatamente isso. Esse é o objetivo que Taiwan tem com relação ao território chinês. Olha aí, ó. O desenvolvimento de uma coexistência pacífica estável, previsível e mutuamente benéfica entre os dois países. Essa foi até uma fala, né, da chanceler taiwanesa. Então vamos lá, vamos para a nossa última questão para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa aula falando dessa temática. Vamos lá, olha só. Assinar a alternativa que indica a principal base objetivizada, eita palavrinha, por Taiwan em petição ao governo chinês nos últimos meses. Qual foi a principal base de objetivo? Letra A, defesa do estilo democrático da liberdade? Certíssimo. Letra A, recrutamento de controle de fronteiras? Não. Defesa do espaço aéreo? Também não. Fortalecimento de relações exteriores? Também não. Estamos falando aqui da defesa do estilo democrático de liberdade. Isto aqui estamos falando da porta de entrada do sistema capitalista. Galera, coisa que a China não aceita muito bem. A China não aceita muito bem essa forma capitalista de ser o Oriente, né, vinculada aí às questões econômicas. A China não aceita. Países como China, Taiwan, Coreia do Norte, alguns países que estão vinculados aí ao território chinês do Oriente Médio também não aceitam. Então isso daí é algo a você entender muito bem. E aí, deu certo? Espero que você tenha, galera, esclarecido muito bem aí, né, essa questão sobre a tensão entre China e Taiwan. É uma aula que está vinculada ao conteúdo de atualidades, então muito cuidado nesse tema. Nós temos aí os nossos temas, que são temas-chave do edital, mas eu estou procurando aqui fazer o máximo de temas possíveis desse ano, de 2022, para que você esteja antenado e que você se dirija à tua prova extremamente preparado para uma boa avaliação. Beleza, pessoal? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aqui Obrigado, Oliveira. Obrigado a todos que estão presentes. Deus abençoe a todos. Bom preparo, bom estudo e até a nossa próxima aula. E hoje à noite teremos uma aula aberta às 19 horas falando sobre a crise política na Argentina. Veja bem, crise política na Argentina. E isso daí é algo que você deve estar vinculado muito bem. Beleza. Não, tá nada, carente de conteúdo? Tá nada, pô. Meu canal tá massa de conteúdo, pô. Conteúdo lá, se você for lá, você encontra mais de 400 vídeos de conteúdos voltados tanto a PM Bahia, quanto a PMPE, PM Paraíba. É muito assunto. Acho que você está falando de assuntos agora recentes, né? Mas se você for lá, você encontra todo o conteúdo vinculado à parte de geografia da Bahia. Só é estudar que vai dar certo, beleza? Gente, um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!